Agora eu quero falar sobre uma história repleta, cheia de questionamento e que acabou da pior maneira possível e movimentou Toledo nesse fim de semana. Um homem chegou ao hospital ferido porque um artefato estourou na casa dele. Ele foi levado ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros. Veja o risco que os bombeiros correram também. O detalhe é que quando ele chegou lá no Hospital Bom Jesus, ele tinha mais explosivos no bolso. E o local, então, precisou ser isolado. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia agora segue com as investigações. Afinal, o que ele fazia com todos esses produtos em casa? Muitas são as perguntas e algumas respostas ainda não tem. A ala de emergência do Hospital Bom Jesus ficou isolada por mais de 12 horas. A equipe médica encontrou um artefato no bolso do homem. Por pouco, uma tragédia não acontece. Imediatamente acionou o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, que já estavam aqui na instituição, que fizeram a confirmação realmente de se tratar de um artefato explosivo. Iniciaram nesse momento, então, o isolamento de toda a área, a retirada das pessoas. Haviam, nesse momento, 2 pacientes aguardando vaga de UTI, que foram removidos para outros espaços. Em seguida, o próprio Corpo de Bombeiro acionou o Esquadrão Antibombas de Curitiba. Imediatamente, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná foi chamado e garantiu que o explosivo não fosse acionado. Tudo aconteceu bem aqui na casa onde o homem morava. De acordo com os moradores do bairro, ele tinha discussões frequentes com alguns vizinhos e foi justamente depois de uma dessas desavenças que ele entrou na casa e as explosões começaram. Esta mulher, que não quer se identificar, ouviu tudo. Perto das 3, era quase 4 horas, ele começou a disparar a primeira bomba para tentar atacar na casa do vizinho mesmo. E depois ele disparou a segunda bomba, foi uma atrás da outra, não deu muito tempo não. E depois a terceira bomba foi aqui, que acabou explodindo lá, explodiu o muro, quebrou os vidros da janela da casa do vizinho, né? Disparou o alarme do carro e tremeu tudo. Tremeu o chão, tremeu a casa. E ele realmente estava querendo tacar essas bombas na casa do vizinho do lado. A polícia militar foi chamada e encontrou o homem gravemente ferido. Se depararam com a residência aberta, foram fazer o atendimento. Nisso, localizado o indivíduo gravemente ferido no braço e na perna por explosivos. Então, de imediato foi estabelecido um perímetro, solicitado apoio para atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU e realizado o início do perímetro para a questão dos explosivos na residência. O muro do vizinho ficou comprometido. Uma cratera foi aberta com a força da explosão. A dona Marli mora aqui há 30 anos e disse que nunca imaginou que a situação chegasse a esse ponto. A gente pensou, ele vai viver assim, só não implicar. Um pouco antes ainda falei pro vizinho da frente, quando ele estava jogando sal aqui, eu falei com o vizinho, só não ligar para ele, não dá atenção, porque o que vai fazer? Mas assim, a gente jamais imaginou que ele ia ter coragem de fazer tudo isso. Dentro do imóvel, a equipe especializada encontrou mais explosivos e produtos que eram usados para construir as bombas caseiras. Foram encontrados bastante rojões do tipo treme-terra. Os artefatos explosivos que o indivíduo fabricava era caseiro. Parece que ele retirava ali a pólvora desses explosivos e montava juntamente com alguns outros apetrechos, pedaços de chumbo, alguns estilhaços ali para, na hora da explosão, aumentar o poder de destruição. Um dos integrantes da equipe antibombas relatou que foi um dos cenários mais perturbadores que eles encontraram, muito fechado o local, muito escuro. A iluminação não deu conta, as lanternas, o equipamento dos bombeiros não deu conta de iluminar o ambiente. Para a Polícia Civil, nenhuma linha de investigação está descartada. Uma das hipóteses é que o homem planejava algum tipo de ataque. A gente vai focar na oitiva das testemunhas, os policiais que atenderam a ocorrência, familiares, vizinhos, e também aguardar um relatório técnico da equipe antibombas, do Esquadrão Antibombas, e aí esse relatório vai subsidiar bastante as investigações da Polícia Civil. Quem era esse homem? A pergunta que fica. Ele morava sozinho?
ele tinha mais parentes, amigos na cidade de Toledo, a polícia diz que ele tinha vários boletins de ocorrência, problemas com o vizinho, denúncia aí de som alto, de briga, enfim. Quem era esse homem? O que os vizinhos têm a dizer sobre ele? Ele chegou a ser preso ou eram apenas denúncias, boletins? A polícia já acompanhava a situação da casa desse homem. A gente fala tanto sobre a dengue, será que nunca um agente de endemias passou nessa casa? Nunca viu? É impossível a gente ver essa residência onde o esquadrão antibombas do BOPE da capital Curitiba chegou aqui e disse o seguinte: poucas as vezes nós vimos uma situação como essa. Não conseguiam andar, eles tinham que encontrar onde estavam os artefatos. Nunca ninguém visitou esse imóvel, tinha mato do lado de fora, tinha mato do lado de dentro. O município não fez multa, a Secretaria de Meio Ambiente nunca visitou, a Secretaria de Assistência Social não sabia que esse homem morava ali, os vizinhos dizem que era de longa data. Ele já tinha problema, inclusive era acumulador. Agentes de endemias nunca visitaram pelo jeito, então a dengue ali comendo solta. E aí, ele comprava esses artefatos, ele estava produzindo dentro de casa. Um arsenal, era muita coisa, inclusive muitos explosivos. A polícia diz o seguinte, que um explodiu quando ele estava e por isso ele perdeu parte da mão, foi a primeira explosão. Ao que tudo indica, ele saiu pela casa, pisou em outro artefato que explodiu e aí sim ele perdeu uma das pernas. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros, levado ao hospital e lá os médicos, os enfermeiros perceberam que ele estava com um outro explosivo ali no bolso. Imagina o que poderia provocar. Nós poderíamos ter a explosão de um dos principais hospitais do oeste do estado, com pacientes, com médicos, com enfermeiros, com atendentes, com acompanhantes, que é no centro da cidade de Toledo. Veja a gravidade dessa história. Muitos são os pontos que a polícia precisa esclarecer ainda. O principal deles, o que esse homem, que em algum momento alguém negligenciou ou que não deu tanta importância, entendendo a gravidade do que ele estava passando, o que ele queria fazer com todos esses artefatos. Ele ia invadir algum lugar? Qual era a intenção desse homem? O Cidade Alerta não esquece e nós vamos seguir em cima, acompanhando inclusive a investigação da polícia.